Bom dia, gente. Eu, Carol, Luana, Márcia e Jefferson vamos falar um pouco sobre a desertificação. Então, segundo a definição das Nações Unidas em 1994, a desertificação é a degradação do solo, da paisagem e do sistema bioprodutivo terrestre em áreas áridas, semiáridas e subúmidas, resultante de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas. Bom, o fenômeno desertificação tem sido erradamente confundido com o despovoamento, que afeta grande parte do interior do país. No entanto, esses dois fenômenos podem estar relacionados. A perda de fertilidade dos solos acaba por levar ao declínio da agricultura, ao abandono da terra e à imigração. Portanto, é essencial distinguir os dois fenômenos para que seja possível aplicar medidas de combate que dificultem o avanço da desertificação. Desertificação é uma perda progressiva da fertilidade do solo pela destruição de sua estrutura e composição, o que não permite boas produções agrícolas nem a existência de uma vegetação com variedade de espécies naturais. E estudos efetuados revelam que cerca de 36% do país apresenta risco de desertificação, encontrando-se já em 28% desta área bastante afetada por esse fenômeno. A destruição do solo tem outros agravantes, uma vez que se torna mais delgado, permite apenas a infiltração de uma pequena quantidade da água da chuva. Deste modo, a quantidade de água subterrânea diminui. Então, gente, nessa parte que fala que a desertificação é confundida com o despovoamento, é porque o despovoamento acontece por conta do declínio na agricultura e esses outros fatores que são resultados da desertificação. Por isso é confundido. Mas a gente pode entender que são coisas diferentes, né? Porém, a desertificação pode causar o despovoamento, né? Porque, como a gente pode ver, ela traz a perca de fertilidade no solo, e destrói a estrutura e a composição, né? Bom dia a todos, dando continuidade aí à apresentação do nosso trabalho. A desertificação, como é de conhecimento de todos, ela se dá por três maneiras. Suas atividades humânicas, ou seja, antrópolis, ou atividades climáticas, ou até mesmo atividades geológicas. É um problema de dimensão global que não atinge uma região isolada, mas várias regiões nossa faixa equatorial, principalmente o Nordeste brasileiro, entre elas o nosso Rio Grande do Norte. Todas essas regiões de clima árido, semiárido, subúmido e seco da Terra têm em comum a grande evapotranspiração, junto com a baixa relação pluviométrica, resultando em geral uma faixa de consumo de água muito alto, seja para o consumo vegetal, animal ou ser humano. Aproximadamente 22 milhões de habitantes vivem no semiárido nordestino. Essa densidade populacional de até 20 mil habitantes por quilômetro quadrado apresenta uma alta dependência da caatinga para sua subsistência, cujo resultante denota grande vulnerabilidade social, econômica e ambiental. Tal dependência leva à pressão crescente sobre recursos naturais da região e, consequentemente, tornando-se extremamente suscetível aos processos de desertificação. Não há dúvida que grande parte dessa área venha tendo esses seus recursos naturais degradados pelo sistema de produção vigente.
Evidências dessa degradação estão presentes em quase todas as partes do semiárido brasileiro. Em alguns locais, são tão marcantes que foram rotulados de núcleos de desertificação. Em geral, esses núcleos são áreas com grandes manchas desnudas, presença ou não na cobertura vegetal rasteira e sinais claros de erosão do solo. No entanto, existem outros locais com aparência de degradação semelhante, porém ainda não é reconhecido como os núcleos. O processo de desertificação quase sempre se inicia com o desmatamento e a substituição da vegetação nativa por outra cultivada, de porte ou ciclo de vida diferente. Assim, a vegetação arbustiva e arbórea da caatinga, dominante no semiárido, é substituída por pastos, herbáceos ou culturas do ciclo curto. Cultivo continuado com a retirada dos produtos agrícolas e sem a reposição dos nutrientes retirados leva à perda da fertilidade. Como algumas plantas elas não morrem e acabam por deixar os seus nutrientes no local, acaba por faltar nutrientes para as plantas que são plantadas em sequência. Assim também como essa retirada da vegetação a cada fim de ciclo, esse terreno acaba sendo erodido pela água e seus nutrientes são soterrados, na maioria das vezes, em outras planícies. São levados e soterrados, como a gente pôde ver nos fundamentos da geomorfologia, o ciclo inicial da água, onde a erosão e a sedimentação são causas também dessa desertificação. Já nas áreas irrigadas, o uso de águas com elevados teores de sais, manejo inadequado dos ciclos de molhamento e a ausência da drenagem levam à salinização. O uso de equipamentos pesados em solos de textura pesada e com teores de águas inadequados dão lugar à compactação, impedindo sempre o desenvolvimento das raízes e fazendo com que esse solo fique cada vez mais rochoso. De alguma, a erosão é considerada o principal fator de degradação do solo no semiárido nordestino. É meio que um processo do qual as partículas mais finas e ativas do solo, no aspecto físico, químico e biológico, são deslocados e removidos por outros locais pela ação da água ou do vento. Isso tem provocado ao longo dos anos a redução da área agricultável, baixo rendimento das culturas e assorreamento de rios e reservatórios, com graves prejuízos à produtividade, à integridade do meio ambiente e à rentabilidade do agricultor. De certo modo, acaba por soterrar as próprias barragens utilizadas para o cultivo, muitas vezes a irrigação, além do amalgamento do solo, a compactação, e além da baixa qualidade da água salinizada, a partir do soterramento dessas barragens. Além da ação antrópica, podemos destacar também a ação geológica, como por exemplo o deserto do Atacama, que está num clima árido, de certo modo, e que teve um soerguimento de blocos rochosos a partir de um choque de placas tectônicas, assim como é de conhecimento geral. Todo e qualquer sistema ambiental tende a apresentar um arranjo espacial decorrente da similaridade de relações entre componentes naturais do aspecto geológico, geomorfológico, hidroclimático, pedológico e biológico, materializando-se nos diferentes padrões de paisagem. Assim também acontece na paisagem da desertificação. A desertificação é definida como degradação das terras em regiões áridas, semiáridas, semiúmidas e secas, desencadeada por fatores diversos, tais como variações climáticas e ações antrópicas. Baseado nessa concepção, o termo de desertificação significa a expressão geral dos processos biofísicos naturais induzidos, assim como sócios e econômicos,
que rompem o equilíbrio ecológico das terras secas. Alguns indicadores biofísicos de desertificação são, dentro da geologia, cobertura não coesa, o mapeamento arenítico, os litotipos arenitos basálticos e exposições basálticas, além do basalto e outros produtos vulcânicos. Na geomorfologia, a declividade topográfica, o plano de 0 a 3% na faixa, o suave ondulado de 3 a 8%, o ondulado de 8 a 15%, fortemente ondulado de 15 a 45% e o montanhoso maior que 45%. A sua cobertura vegetal tem como característica uma cobertura vegetal de estratificação, o estado arbóreo mais de 5 metros de altura, um estrato arbóreo médio alto de 3 a 5 metros, um estrato arbóreo médio de 1 a 3 metros, um estrato arbóreo baixo de 0,5 a 1 metro e pastos, cultivos sem vegetação, sem altitude. Cobertura vegetal percentual de ocupação alto de 0 a 75%, o médio alto de 54 a 75%, o médio de 32 a 53%, o médio baixo de 10 a 31%, inferior a 10%. Quando se fala de solo, a gente está falando de espessura. Então, muito profundo, 200 centímetros, ou seja, 2 metros, profundos, de 1 a 2 metros, moderadamente raso, de 50 a 100 centímetros, o raso, de 25 a 50 centímetros, muito raso, afloramento rochoso, sem solo, menor que 25 centímetros. Quando se fala de solo e erosão, além da sua espessura, tem uma baixa susceptibilidade, erosão em sulcos, erosão em ravinas com até 100 centímetros de profundidade, ravinas e vossorocas até 2 metros e vossorocas com 2 metros. E por último, a zonação climática. Uma zona úmida que tem pluviometria de 700 milímetros acima, uma zona subúmida com pluviometria entre 600 milímetros, uma zona subúmida e semiárida entre 400 e 600 milímetros, uma zona árida e semiárida pluviométrica entre 300 e 400 milímetros, uma zona árida pluviométrica inferior a 300 milímetros. Além dos conceitos científicos e das informações obtidas por meio da internet, é visivelmente essa degradação da caatinga, principalmente aqui no semiárido nordestino, por todas essas ações, inclusive alguns lugares que essas formações geológicas aparentam esses nanoespaços de desertificação. A retirada da vegetação traz em si uma grande devastação para todos, não é um caso isolado. A gente vê aí que 22 milhões de pessoas moram no semiárido nordestino. Com isso, acarreta numa falta de chuva, a má qualidade do solo, uma diminuição na produção de alimentos, além também da sua péssima qualidade em relação ao que se teria caso não ocorresse esse tipo de atividade. Com a pouca arborização desses determinados espaços, a falta de umidade, logo o aumento da temperatura e, por último, sobra-nos a desertificação. Agora, Marcinho vai dar continuidade ao nosso trabalho. Desertificação, causas e consequências. Primeiro eu vou pontuar algumas causas para a desertificação, que seriam o uso dos recursos florestais para as áreas suscetíveis sem um adequado manejo, sobretudo para a produção agrícola. Pecuária extensiva,
sem manejo adequado para a atividade, que promoveria a massiva retirada de cobertura vegetal dos solos. Projetos de irrigação sem o devido estudo ambiental, os quais acabam por degradar ainda mais os solos. Mineração e seus impactos nas áreas em que a atividade ocorre, remoção da cobertura vegetal dos solos para atividades diversas, o que iria promover a remoção de nutrientes pela água das chuvas. Ocorrência de derrubadas de floresta ou queimadas delas na região e que afetam os solos, seja pela agropecuária ou outras atividades humanas. Agora, as consequências da desertificação. Bom, as consequências são graves, apesar de ser um fenômeno que não surge como uma catástrofe, mas vai progredindo no tempo. A principal consequência seria o abandono da terra por perda da fertilidade do solo. Isso resulta em uma diminuição na qualidade de vida das pessoas e essas decidem emigrar. Aqui são divididas em dois pontos de vista, seria as consequências no meio social e no meio natural. No meio social seria quebras na produção e produtividade agrícola, diminuição da renda e do poder de compra nas populações, oscilações do preço dos produtos nos mercados regionais e nacionais, instabilidade social, econômica e política, aumento das diferenças de riqueza entre as regiões. Já no âmbito natural, essas consequências seriam perda de biodiversidade, ou seja, menor variedade de plantas e animais, perda de solo por erosão, o que implica menor capacidade para que a água da chuva se infiltre e vá alimentar rios e nascentes, enfim. Diminuição da disponibilidade de água doce, devido aos rios transportarem muitos sedimentos e as barragens ficarem cheias de materiais. Aumento progressivo da pressão sobre os recursos, para retirar algum rendimento. Bom dia, né? Dando continuidade ao trabalho. A gente vai falar sobre a desertificação do estado do Rio Grande do Norte. Então, passando aí o slide, né? Vamos falar sobre a caracterização geral do território norte-rio-grandense. Então, o Rio Grande do Norte possui uma superfície muito extensa, né? E equivalente a 0,60% do território nacional. E a sua cartografia é historicamente construída atualmente como que comporta 167 municípios, e de acordo com o censo do IBGE, no ano 2000. E sua população somava 2 milhões de habitantes, correspondendo a 1,64% da população do Brasil. Então, essa distribuição populacional pelo território estadual indicou que 2 milhões de habitantes residem em espaços urbanos e 740 mil eram moradores rurais. Que a gente vê nos números, né? A quantidade de pessoas que residem dentro da área urbana é sempre elevada, né? Então, embora apresente uma elevada taxa de urbanização, né? Como eu falei, em seu tecido urbano predominam as pequenas cidades e ocorre uma concentração demográfica na região metropolitana de Natal. Então a gente tem Natal como uma região nordeste muito abrigada, né? Tem 1 milhão de habitantes equivalente, né? Chega a ser 39% da população potiguar. Então, falando sobre o quadro natural do Rio Grande do Norte, principalmente seus aspectos climáticos, né? E sua cobertura vegetal, são reveladores e características típicas do espaço semiárido. E sua trajetória histórica foi marcada por um processo de ocupação territorial, baseado inicialmente na agricultura e na pecuária, e reorganizada através do desenvolvimento de outras atividades, como a produção de sal, a mineração, a extração de cera, de carnaúba, entre outros. Então, nos últimos decênios do século XX, principalmente em seu recorte semiárido atingido pelas crises do algodão e da mineração, adquiriram realce outras economias, destacando-se a produção de ceramistas, que obteve significativo crescimento.
O somatório destes processos, acrescentado na reestruturação socioespacial via concentração demográfica nas cidades, repercute sobre os ecossistemas, especialmente a da Caatinga, de modo que a vegetação primitiva foi praticamente aniquilada, passando a existir a vegetação secundária, apresentando um porte bastante inferior em relação ao passado. Bom, passando no slide, né? Agora eu vou falar sobre também as áreas suspeitivas de desertificação do Rio Grande do Norte, que são a ASD, né, do Rio Grande do Norte, que corresponde a 97% do território, que abrigam 95% da população. Este elevado índice de inclusão dentro das áreas suscetíveis à desertificação decorre da inter-relação entre o meio natural e o homem, ao longo do século de ocupação e exploração do espaço. Bem, gente, bom dia. Dando sequência ao trabalho. Desertificação no RN. Frente a isso que tudo foi trazido sobre desertificação, a gente vai ter uma ideia que ela só tende a crescer e só aumentou no RN. Uma região que sofreu muito com esse aumento foi o Seridó, que tem uma média de desertificação de quase 82,42% da sua área. É uma área muito grande, né? A Caatinga, por exemplo, também, que é o bioma genuinamente brasileiro, né? Ela chega a se estender por quase 11% do território nacional e equivale a 844 mil quilômetros quadrados, né? Trazendo esse exemplo, predominância, né, no semiárido, são umas áreas muito importantes e elas apresentam vários sinais de destruição e degradação do solo, né, provocado tanto pelo desmatamento e suas consequências devastadoras, como também a ação do homem, né. Considerado esse grande avanço, né, na destruição, a gente pode dizer que esse processo de desertificação, principalmente no Seridó Potiguar, né, é muito causado pela ação humana inadequada, né, a causa da erosão e assoreamento dos rios. E com isso, né, tem dados muito importantes também, como os divulgados pelo MMA, Ministério do Meio Ambiente, né, eles apontam que 1,3 milhões de quilômetros quadrados, que equivale a 16% do território nacional, estão suscetíveis à desertificação. É como se pelo estado do Rio Grande do Norte só tendesse a crescer a desertificação. Frente a isso, né, a gente trouxe alguns exemplos dos principais locais que têm grande índice de índices de desertificação no semiárido brasileiro, né? Pode passar. Aí começando com o próprio Seridó, né, que é um dos mais importantes, que ele é localizado na região centro-sul do RN, né, e centro-norte da Paraíba, abrange uma área de praticamente 2,3 mil quilômetros quadrados e vai um exemplo de como é grande o aumento da desertificação. É como se fosse com o passar dos anos só tivesse a crescer. Tem outro também, Gilboés, que fica no Piauí, que tem uma área aproximadamente de 6,1 quilômetros quadrados, também tende a crescer, param mais durante uns anos, mas infelizmente também aumenta. O outro, o Irauçuba, né, que fica ao noroeste do Ceará, abrange uma área de quase 4 mil quilômetros quadrados. Já teve mais desertificação nessa área, hoje em dia não tanto, mas ainda existe, né? E por último, o exemplo que a gente trouxe foi o Cabrobró, que fica em Pernambuco, com uma área de 5,9 mil quilômetros quadrados, é uma grande área de desertificação. É isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Tchau.